Boa noite. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Amém, glória a Deus, aleluia, que maravilha. Meus queridos, hoje orando pela palavra, pedindo a Deus que me orientasse, Deus trouxe um tema que eu quero compartilhar com vocês hoje. E eu me lembro que na última vez que eu preguei aqui, acho que o mês passado, eu preguei falando sobre oração, e eu comecei a minha pregação, eu iniciei dizendo da nossa necessidade de nós calibrarmos o nosso entendimento com o entendimento de Deus, de nós calibrarmos o nosso coração com o coração de Deus. E hoje eu quero iniciar dessa forma, falando com vocês o que Paulo nos diz lá em Romanos 12. Ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando Paulo está dizendo isso para a igreja, está dizendo isso para nós, ele está dizendo assim, olha, você precisa aprender a pensar de uma forma diferente. Você precisa deixar de pensar de uma forma aterrada e viver e transformar a sua mente pensando de uma forma de pensamentos celestiais, de pensamentos do céu. Você precisa deixar de ser guiado pela terra e ser guiado pelo céu, pela eternidade. Paulo aqui, ele está dizendo, olha, transforma os pensamentos que você carregou antes de você se converter. Você tem uma bagagem enorme, mas muitos desses pensamentos, eles vão contra o conhecimento de Deus. Então, Paulo está falando, precisa abrir mão disso, para que a gente possa estar alinhado com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém? Então, hoje, eu queria trazer para vocês um tema para nós pensarmos a respeito. Quando Paulo, lá em 2 Coríntios 10, ele diz assim, que nós temos fortalezas mentais que se levantam contra o conhecimento de Deus. Eu oro muito isso na minha lista de oração. Eu falo, Senhor, quebra toda a fortaleza mental nas mentes daquelas pessoas que eu oro por salvação, fortalezas que se levantaram contra o conhecimento do Senhor. Mas Paulo está dizendo isso para a igreja. Paulo está dizendo isso aqui, no caso, para a igreja de Corintos. Então, isso significa, meus queridos, que nós, enquanto igreja, podemos estar construindo conceitos errados, conceito errado do Evangelho, conceitos do Evangelho errado. Vocês estão me entendendo? Mesmo na igreja, nós podemos construir conceitos errados. Mesmo aqui, seja porque nós viemos da nossa história e carregamos, mesmo talvez porque dentro da igreja nos foi apresentado um evangelho de outra forma. Então, o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias, a cada dia, à luz das Escrituras. Um exemplo, eu tenho falado muito sobre o temor do Senhor, e um exemplo que eu quero trazer aqui de um conceito errado que pode atrapalhar muito a nossa vida. Esse conceito é entre temor do Senhor e medo do Senhor. Se nós confundirmos temor do Senhor e medo do Senhor, nós vamos ficar prejudicados na nossa vida com Deus. O temor do Senhor, à luz da palavra de Deus, lá em Êxodo 20, 19, a gente vê, olha para vocês verem, Êxodo 20, 19. O povo estava aos pés do Monte Sinai, e eles confundiram medo com temor. Quando eles chegam no monte, e eles veem toda a manifestação de Deus, eles chegam para Moisés com medo, e eles dizem para Moisés assim, Moisés, suba em nosso lugar, porque nós temos medo, e nós podemos ser mortos. Deus pode acabar conosco. Aquele povo não subiu de encontro com Deus por medo. Eles não tiveram discernimento. E aí Deus, lá no versículo seguinte, verso 20, Êxodo 20, 20,
nesse versículo, Deus fala para Moisés assim: Moisés, responde ao povo o seguinte: não tenham medo, mas tenham o quê? Temor. Não tenham medo. Eu vim para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de quê? O temor do Senhor, ele serve para quê, gente? O quê? Para nos guardar de pecar. O temor do Senhor, ele serve para nos proteger de pecar. Agora, se eu não tenho entendimento desse conceito do temor do Senhor, e eu confundo isso com medo de Deus, ao invés de eu me aproximar de Deus, eu fujo de Deus. Moisés, porque tinha temor do Senhor, ele subiu o monte. Ele teve discernimento. E porque ele teve discernimento, ele sobe ao monte e ele tem um encontro com Deus no monte. E o povo, porque tinha medo, não tinha tido discernimento, entendimento, ao invés de subir o monte, eles mandam Moisés no lugar deles e eles ficam lá sem ter uma experiência profunda que poderia marcar a vida deles para sempre. Fruto de uma mentalidade errada. Fala comigo, fruto de uma mentalidade errada. Então, aquilo que nós conhecemos de Deus pode nos aproximar de Deus ou pode nos afastar de Deus. Quem diz assim, ai de mim? Ninguém? Ai de mim, Senhor. Ai de mim no sentido, revela-me, Senhor, ó Deus, os conceitos que estão no seu coração. A forma como o Senhor vê. E hoje o que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente pensar um pouco, e que o Espírito Santo possa trazer luz nesse tema. Eu queria falar com vocês sobre ressignificando o deserto. Bispo Francisco respirou fundo, bispo. Ressignificando o deserto. Me diz você, quando você pensa em deserto, o que você pensa? Alguém fala? Sofrimento, calor, o que mais? Dificuldade, falta, seca. Isso não vai terminar nunca. As paisagens são iguais sempre. Sol, areia, sofrimento. É essa ideia que nós construímos sobre o deserto. Quem aqui foge do deserto? Gente, vocês estão tímidos ou vocês estão com vergonha ou vocês estão com medo de assumir o pecado de vocês? Ou vocês estão pensando assim, não sei o que ela vai falar, vou ficar quieto. Eu acho que é essa a opção. Então assim, no íntimo, quem aqui que foge do deserto? No íntimo, eu falei, agora não precisa nem manifestar. Se o nosso entendimento do deserto for apenas esse, nós vamos fugir sempre do deserto. E o que eu quero trazer aqui hoje para vocês é o que Deus pensa sobre o deserto. Nós precisamos estar dispostos de abrir mão daquilo que nós pensamos, achamos, construímos. E dizer, Deus, eu quero olhar da perspectiva que o Senhor vê, eu quero sentir como o Senhor sente. Eu quero enxergar isso da forma como o Senhor vê. Quantos aqui estão dispostos a isso? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa trazer luz sobre a sua vida nessa noite. Que o seu coração seja um coração de carne para absorver o que Deus quer falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Então, quando nós pensamos no deserto, normalmente nós pensamos numa temporada difícil e árida nas nossas vidas, que nós temos que atravessar aquele deserto, mas nós estamos de olho mesmo, no destino final dele. Todo mundo quer chegar no destino, passa rápido, deserto, que eu estou interessada no destino final. Quando nós pensamos no deserto, não tem como a gente não pensar nos 40 anos do povo de Israel, quando saiu do Egito até chegar na Terra Prometida, 40 anos do deserto. Incrível, eu estava falando com o Erle. Deus libertou o povo do Egito, tirou o povo do Egito em direção ao deserto em um dia.
mas levou 40 anos até chegar à terra prometida. E o ponto que eu falei com Erle hoje foi interessante porque 40 anos que o povo passou no deserto foi o tempo necessário, que Deus achou necessário, para tirar o Egito de dentro do povo dele. Foi o tempo que Deus achou necessário para tirar a mentalidade do Egito da cabeça deles. Até que eles estivessem relativamente prontos para entrarem na terra prometida. Deus precisou desse tempo para refazer, para dar uma mentalidade nova para aquele povo. E hoje aqui nós estamos falando de mentalidade nova. Amém? Quanto mais dureza do coração, mais tempo a gente fica no deserto. E eu estava estudando sobre os significados do deserto na Bíblia, que são vários, mas resumindo aqui para vocês, eu entendi que o deserto, ele na verdade tem basicamente duas formas de você enxergar, ou de você vivê-lo. Primeiro, o deserto sem Deus, ele é negativo, ele produz morte. Deserto sem Deus é uma experiência totalmente negativa. Mas o deserto com Deus é uma experiência positiva. A gente vê isso e nós vamos ver isso hoje. O deserto com Deus é uma experiência positiva, porque nós temos ganhos imensuráveis no deserto, amém? Nós temos bênçãos que nós só ganhamos, nós alcançamos quando nós passamos pelo deserto. Não tem jeito de obter essas bênçãos se nós não passarmos pelo deserto. Então, meus queridos, eu estou dizendo isso para vocês hoje, porque nós precisamos ter um posicionamento. Nós precisamos entender como Deus enxerga, porque se nós temos que passar pelo processo, se nós discernirmos esse processo, nós vamos passar nele, vamos ter muito mais ganhos e muito mais maturidade. Nós seremos um povo muito mais abençoado e nós seremos um povo que vai abençoar muito mais. Põe lá para mim, por favor, Deuteronômio 8, 2, 3. Deuteronômio 8, 2, 3. Lembrem-se de todo o caminho, isso é Deus falando. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto. Aliás, é Deus falando, né, lá em Deuteronômio 8, 2. Os guiou no deserto durante esses 40 anos. Para quê, gente? Humilhar vocês, para quê? Pôr vocês à prova, pode ler, gente. Para quê? Para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Verso 3. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam e nem que os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de quê? O deserto, na ótica de Deus, tem o objetivo de nos ensinar que nós vivemos pela palavra dele. Essa é a ótica de Deus para o deserto. Essa é a visão de Deus para o deserto. Quando no deserto nós somos humilhados, quando no deserto todo o nosso orgulho é quebrado, quando nós aumentamos a nossa dependência de Deus, quando nós nos prostramos diante de Deus, nos aproximamos de Deus, buscando ajuda, pedindo socorro. Essa é a visão de Deus para quê? Para que nós possamos saber que nós podemos e nós devemos viver debaixo da palavra dele, pela palavra dele. Então, renovar a nossa mente fala de nós reposicionarmos diante daquilo que, da forma como Deus vê. Essa semana que passou, no meu prédio ficou sem gás 3 dias. O primeiro dia eu não soube, só soube depois. Então eu fui para o banho, quando eu cheguei no banho a água estava gelada. Foi uma semana mais fria, né? E eu falei, não, mas o que aconteceu? Eu reclamei, tomei um banho super rápido, agoniada, querendo que acabasse logo. Foi alguma coisa no aquecedor. Enfim, soube depois que teve um problema, um problema no prédio, por um erro de um funcionário, e nós ficamos 3 dias sem água fria.
Sem água quente. Bom, chegou no segundo dia, tinha que tomar banho, né, gente? Chegou no segundo dia, eu sabia que a água estava fria. E aí, como que eu fui para o banho? Sabendo que a água é fria. Esperando uma água fria. Não me decepcionei. Falei, vou me preparar mentalmente para um banho gelado num dia frio. E aí, aquele banho, ele pôde ser mais prazeroso do que o anterior. Eu pude sofrer menos naquele banho do que no anterior. Porque eu sabia o que me esperava. Eu tinha noção. E eu estou dizendo, então, quando nós temos uma visão de Deus para aquilo que nós estamos vivendo, o nosso processo pode ser bem menos doloroso e bem menos sofrido, e nós podemos aproveitar bem mais. Amém? Em nome de Jesus, é esse a nossa intenção, a minha intenção hoje, eu creio, a intenção do Espírito Santo, é que nós possamos ter o entendimento da ótica de Deus do que seja o deserto. E aí, eu quero levar para vocês aqui, Êxodo 5:1. Êxodo 5:1, olha que interessante. Deus, ele inicialmente, quando ele pensa em tirar o povo do deserto, inicialmente, ele não pensa em levar o povo direto para a terra prometida. Olha o que ele fala para Moisés e Arão falar para Faraó. Querem ler comigo? Depois, Moisés e Arão foram e disseram a Faraó. Vamos lá, gente? Assim diz o Senhor Deus de Israel: deixe o meu povo ir para quê? Para quê? Festa no deserto. Uau! Deus está dizendo que eu posso ter uma festa no deserto. A intenção de Deus inicial era essa. Festa no deserto. Olha como nós pensamos diferente de Deus. O Erle, há um mês passado, eu me lembro, a última vez que ele pregou aqui, ele trouxe um versículo que eu achei fantástico, que está lá em Êxodo 7:16. Mais uma vez, o Erle falou que quando Deus primeiramente pensou em tirar o povo do Egito, ele também não intencionou levar esse povo diretamente para a terra prometida, mas ele teve a intenção de levar o povo dele para adorar no deserto. Olha lá. Diga a Faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe o meu povo ir para quê? Deserto. Aos olhos de Deus, lugar de dependência dele, aos olhos de Deus, lugar de festa. Sabe por que festa? Porque nós só precisamos da presença de Deus para nos alegrar, nós não precisamos de mais nada. Adoração, um lugar de adoração. O deserto é um lugar de adoração. Na adoração nós somos transformados à imagem de quem nós adoramos, e se nós adoramos a Deus, nós vamos sendo transformados à semelhança e imagem de Deus. O deserto é lugar de nós sermos forjados à imagem e à semelhança de Deus. O deserto é um lugar, porque dependemos dele, vamos nos aprender a festejar com ele. E aí, quando a gente vai lá para o Novo Testamento, Lucas 4:1-2. Lucas 4:1-2 diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, é levado pelo Espírito Santo para onde? Para o deserto. Meus queridos, nós fugimos do deserto, nós temos essa tendência, né? E eu penso que nós temos esse sentimento, esse conceito, fruto muito de um evangelho que nós temos pregado, que o evangelho, que o deserto é um lugar de derrota, que o deserto é porque você errou, porque você não tem Deus, ou porque você não está com uma vida em dia com Deus. E o que eu estou querendo trazer para vocês aqui hoje é que quando nós olhamos, o deserto pode ser esse lugar que nós entendemos, sim, mas aos olhos de Deus é muito mais do que isso. E nós precisamos olhar para
a forma como Deus enxerga. E nós precisamos nos abrir para sermos moldados, para sermos tratados, para nos tornarmos a semelhança dele. Nós muitas vezes, a maioria de nós, eu penso que todos, aliás, quem nunca orou aqui, Senhor, me transforma a sua imagem e semelhança. Tem alguém aqui que nunca orou assim? Não, né? Todo mundo aqui já orou? Deus, eu quero ser mais parecido com o Senhor? Já, eu já. Quantos aqui também já oraram assim? Senhor, me mostra o meu chamado. Senhor, eu quero conhecer o meu chamado. Quem aqui já fez essa oração? Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa oração é uma oração perigosa. Sabe por quê? Essa oração, eu acredito que todas as vezes que nós oramos assim, Deus vai nos levar a um deserto. Porque deserto faz parte do plano de Deus para nós. Eu vou discordar do Fernandinho. O deserto não é o meu lugar. Eu não acredito que seja para sempre que nós precisamos ficar no deserto. Mas eu acredito que de tempos em tempos é necessário que nós atravessemos algum deserto nas nossas vidas. Eu não estou ouvindo ninguém, não estou vendo ninguém aqui muito entusiasmado nessa noite, bispo. Estou achando que o povo está bem desanimado. É no deserto, queridos, que Deus alinha o nosso coração com o coração dele. Então é necessário o deserto nas nossas vidas. E o que eu quero dizer é que se você aprender isso, vai ser muito mais fácil passar pelos desertos da sua vida. E aí eu quero falar com vocês aqui do que mais o deserto pode formar em nós. Não tem como falar sobre deserto sem não falar sobre João Batista. Põe para mim aí, Henrique, Lucas 1:80. Lucas 1:80. Ninguém melhor do que João Batista para nos ensinar as lições do deserto. Ninguém. Lucas 1:8 diz que Jesus, Lucas 1:80. Diz assim, diz a respeito de João 1:80, Lucas 1:80. O menino João Batista crescia e se fortalecia em espírito. E ele viveu aonde, gente? Até quando? Até? João Batista, ele viveu no deserto até o dia em que havia de se manifestar em Israel. João Batista viveu no deserto até o dia em que o ministério dele começou. Quando a gente vê lá, mais ou menos, João Batista morreu com 30 anos de idade. E pelo que a gente estuda, vê que João Batista foi chamado ao ministério aos 26 anos de idade. Até os 26 anos de idade, ele estava no deserto. No deserto. Um homem que viveu no deserto. Que teve um ministério meteórico, vocês concordam? Alguém preparado a vida inteira no deserto, 4 anos de ministério, você pensa, que isso, que doideira. Mas quando você pensa, não, peraí, ele foi conduzido por Deus, eu preciso olhar para esse lugar e falar, Deus vê as coisas diferentes do homem. E nós precisamos aprender a ver as coisas da ótica de Deus. Quando nós lemos a palavra, quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos buscar por aquilo que é importante para Deus. Senão nós vamos viver enganados, senão nós vamos fazer como aquele povo no Monte Sinai que vai dizer, Moisés, suba em meu lugar e eu vou perder o melhor de Deus na minha vida. João Batista. Sabe o que Jesus diz a respeito de João Batista? Mateus 11. Mateus 11, 9, 11. Vamos ler lá, gente? Mateus 11, 9, 11.
Olha o que Jesus diz a respeito de João Batista. Sim, ele está respondendo, o que vocês foram ver no deserto? Um profeta? Sim, e eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito lá no livro de Isaías. Eis que eu envio adiante de você, ele está falando, João Batista é aquele que foi prometido, que seria enviado na minha frente, adiante de mim, seria o meu mensageiro que prepararia o caminho diante de mim. E ele continua. Em verdade, Jesus está dizendo, em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Primeiro, Jesus está dizendo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Não apareceu. Esse homem forjado no deserto recebe essa declaração de Jesus. Meus queridos, tem algo no deserto que nós precisamos olhar e ver com os olhos de Deus. Porque tem muitas coisas boas para serem formadas em nós no deserto. A gente vê lá que Mateus 11:9 fala que João Batista, o anterior, ele é mais do que um profeta. Quando nós pensamos na palavra de Deus, nós temos os profetas que eram as sumidades. Nós vemos Jesus, que é o Filho de Deus, e Jesus está dizendo, olha, aqui na terra, eu sou o Filho de Deus, mas dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Quando ele está falando de João Batista, ele está falando, ele é maior, ele é mais do que os profetas. Há algo no deserto que nós precisamos aprender a viver, a desfrutar. Lá em Mateus 3:1-3, Mateus 3:1-3 diz que, fala assim, pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João, ele no deserto, ele recebe uma voz para aquela geração. É ele aquele que ia preparar o caminho do Senhor. Quando nós buscamos pelo nosso ministério, por um chamado, o deserto é um lugar para formar essa voz em nós, para nos mostrar, para nos dar aquilo que Deus tem para nós, assim como ele fez com João Batista. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus encontrou João no deserto. A palavra de Deus encontrou João no deserto, porque no deserto João estava rendido, prostrado. João estava olhando para Deus, buscando a Deus, conectado com Deus. Ele tinha sede de Deus no deserto. E ali ele pôde abrir os seus ouvidos, o seu coração e entender o propósito dele. Ele entendeu que a vida dele seria para preparar o caminho de Jesus na terra. E ele se entregou a esse propósito, ele gastou a vida dele, gastou a vida dele nesse propósito, porque ele entendeu isso. O deserto é lugar de nós entendermos o nosso propósito. O deserto é lugar das vozes que Deus quer colocar na sua vida para você anunciar a outros. E se nós fugimos do deserto, esses planos de Deus vão sendo adiados. É no deserto, queridos, que a gente abre mão da nossa grandeza, que a gente abre mão do sucesso, que a gente abre mão de achar que a gente é melhor. A gente abre mão dos nossos planos em função dos planos de Deus. Então, baseado nisso, nós precisamos pensar em ressignificar o que é o deserto para as nossas vidas. Eu não sei se enquanto eu estou aqui falando, você está pensando assim, nossa, mas se eu aceitar ressignificar o deserto na minha vida, vai que vem muitos desertos sobre mim. Vocês estão pensando nisso? Talvez você esteja. Mas hoje
Eu espero que o Espírito Santo traga para você esse entendimento, traga para você essa revelação. Moisés é outro homem. Moisés é outro homem que foi chamado amigo de Deus. Uma das características que a gente vê ali em João Batista, deixa eu ver se eu acho aqui o texto que ele fala que ele é chamado. É João 3, 28, 30. João 3, 28, 30. João responde aos seus discípulos assim, ele é indagado e ele responde: vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quando nós passamos pelo deserto, nós entendemos que Jesus precisa crescer e nós precisamos diminuir. Quando nós passamos pelo deserto, e João aqui, ele tem esse lugar de amigo do noivo. Ele se coloca, eu sou o amigo do noivo, eu estou me alegrando com o noivo. Eu estou preparando o caminho para o noivo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O deserto é um lugar de Deus nos promover a amigos dele. É no deserto que Deus nos promove a amigo dele. Amigo, amiga dele. Quando nós falamos sobre Moisés, eu queria falar um pouquinho sobre Moisés e nós vamos fechando a palavra. Moisés foi outro homem que viveu no deserto e que foi chamado amigo de Deus. A palavra diz que Deus falava com Moisés face a face, como fala a um amigo. Mas antes, põe lá para mim, por favor, Êxodo 33, 1, 3, e depois coloca, por favor, o verso 15. Espírito Santo, eu quero te pedir, tem aí? Ok? Já pôs? Espírito Santo, põe a mão sobre o seu coração antes da gente ler esse versículo. Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor remova as escamas dos nossos olhos. Espírito Santo, eu quero te pedir que o Deus do Senhor tire toda resistência, Senhor, o Deus, Pai, em enxergar, Senhor, o deserto como o Senhor enxerga, Pai. Nós queremos construir um conceito, Senhor, o Deus do deserto, conforme o Senhor vê, conforme o Senhor enxerga. Nós queremos construir em nós, Senhor, um conceito, um evangelho, Senhor, ó Deus, que é a luz das tuas escrituras, Pai. Nessa noite eu te peço, quebra toda a resistência, tira todo o véu que nos impede de ver, Senhor, inclina o nosso coração, Senhor. Ó Deus, que arda em nós o desejo de sermos amigos do Senhor, Pai, amigos do noivo. Deus, que esse seja o nosso maior desejo, Senhor, fazer aquilo que te alegra e que te agrada, Pai. Nós te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. Lá em Êxodo 33, 1, o Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, Moisés. Deus estava chateado com o povo, Moisés mais ainda, né? Moisés e o povo no deserto. Moisés já estava de saco cheio daquele povo, saco cheio do deserto. Moisés já não estava aguentando mais tanto trabalho, tanta reclamação, tanto deserto. E aí Deus disse para ele: Moisés, não aguento mais esse povo, vai sem mim. Ele diz assim: pode ir que eu vou ficar e você vai com ele. Eu vou mandar um anjo, um representante meu. E aí ele fala: vai, Moisés, suba desse lugar. Você, o povo que você tirou da terra do Egito, já não era mais nem o povo de Deus, era o povo de Moisés, né? Deus já estava tão cansado do povo. E vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a sua descendência. A princípio até parece uma proposta boa, vocês concordam comigo? Concordam ou não? Sim, vamos ver o que fala no outro. Próximo. 33, 2.
Enviarei um anjo adiante de você, expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Continua o 3. Vão para uma terra que mana leite e mel, mas eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Essa foi a proposta de Deus para Moisés. Vai, pode ir. O anjo vai adiante, mas eu não vou. E sabe qual a resposta de Moisés? Verso 15. Verso 15. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Sabe que lugar era esse? Sabe que lugar era esse que Moisés estava falando? Hã? Moisés preferiu o deserto. Eu prefiro o deserto. Ele disse: Deus, eu prefiro o deserto com a tua presença do que ir para a terra prometida sem a tua presença. Meus queridos, o que eu tenho orado nesses dias, eu tenho clamado a Deus, é que Deus levante uma igreja que se importe muito mais com a presença dEle do que prata, ouro. Nós vivemos num sistema que nos ensina a ser apegados à matéria. Nós vivemos num sistema que nos ensina a acumular, a querer mais sempre. Nós vivemos num sistema que nos ensina que nós sempre temos que ir atrás do bom e do melhor. Nós vivemos num sistema que nos ensina que ser dependente não é bom, que nós temos que ser independentes. O deserto é o lugar onde tudo isso é removido, onde Deus nos ensina que não é ouro, não é prata, que o que nos basta é viver pela palavra dEle. O deserto nos ensina, nos protege desse sistema e nos leva a olhar para aquilo que é eterno. O deserto nos prepara para viver na eternidade. O deserto nos prepara para viver na eternidade. Uma igreja que diz ao Senhor: Senhor, eu vou ofertar, não é porque o Senhor vai me dar bênçãos. Eu não vou na igreja, eu não vou na campanha porque eu vou receber bênçãos. Eu vou simplesmente, Senhor, porque eu te amo e porque eu não sei viver sem a sua presença. É a sua presença, Senhor. Moisés disse: eu prefiro a sua presença no deserto do que a terra prometida, tempos de calmaria. Eu te faço essa pergunta nessa noite. Tempos de calmaria sem Deus, ou tempos de deserto com Deus, meu querido? Sendo que na ótica de Deus, no deserto há festa, no deserto há adoração, há transformação. Moisés entendeu isso. Moisés entendeu isso. E como consequência disso, Moisés também foi chamado. Êxodo 33:11. Vai lá para o 33:11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Salmo 103:7 fala: Deus manifestou o seu caminho a Moisés, porque ele era amigo de Deus. Salmo 103:7. Deus manifestou o seu caminho a Moisés, contou os seus segredos a Moisés, porque Moisés era amigo de Deus. Ele temia o Senhor, ele buscava ao Senhor. Salmos 25:14 diz que o Senhor revela os seus segredos àqueles que o buscam. Senhor, queridos, se vocês têm buscado revelação de Deus, Deus quer que você se torne amigo dele. Deus quer tirar a sua forma de pensar, que é diferente da forma como ele pensa, como ele enxerga, como ele vê. E para nós irmos encerrando, o deserto tem o objetivo
de formar em nós confiança num Deus que é fiel. No deserto, a providência de Deus. No deserto, Deus mostra o cuidado dele com o seu povo, nos mínimos detalhes. No deserto, Deus se revela ao povo dele. E quando nós vemos a grandeza de Deus, o poder de Deus, as obras de Deus, a manifestação do poder de Deus a nosso respeito e sobre o mundo e sobre a terra, a nossa confiança nele cresce. E você sabe para que a confiança em Deus serve? Para obedecê-lo. Quando eu confio, eu obedeço. Eu estou com o Bispo Francisco há 30 e tantos anos. Porque eu confio nele, eu obedeço. Porque tem hora que eu realmente falo, não é possível. Mas porque eu confio nele, eu falo, eu vou obedecer. É por aí. O deserto tem esse poder na minha vida, de me tornar mais confiante. Deus se torna confiável no deserto na minha vida. E João 14:15 diz: Você vai ser meu amigo se você guardar o meu mandamento. Você vai se tornar meu amigo se você me obedecer. É no deserto que eu me torno um amigo, uma amiga de Deus. Porque é lá onde eu aprendo a confiar no Senhor. É lá onde Deus forma as vozes que Ele quer formar em mim, o chamado que Ele quer formar em mim, a dependência que Ele precisa formar em mim. Eu queria convidar você a ficar de pé. Queridos, hoje, ressignificando o deserto. Essa palavra só tem um objetivo: o Espírito Santo gerar em você o desejo de se tornar amigo de Deus, amiga de Deus. E se tem que passar pelo deserto, Senhor, eis-me aqui, eu quero. Ah, Senhor, se eu tenho que abrir mão, Senhor, oh Deus, dos meus pensamentos, dos meus achismos, dos meus confortos, Senhor, oh Deus, em nome de Jesus, oh Deus, eu digo, eu quero, Senhor. Oh, eu não sei você, meu querido, minha querida, mas esse tem sido o meu desejo, tem sido o meu clamor, tanto na minha vida, na vida da minha família, como para passar a nossa terra do recreio. Senhor, torna essa igreja uma igreja, Senhor, oh Deus, que se rende totalmente ao Senhor, não pelas suas bênçãos. Moisés entendeu, Senhor, que o abençoador era maior do que as bênçãos. Ah, Deus, nós queremos, Senhor, faz isso nessa noite em nós. Muda a nossa mentalidade aterrada, Senhor. Nós queremos pensar como o Senhor pensa. Nós queremos desejar o que o Senhor deseja. Como um amigo, queremos inclinar os nossos ouvidos, Senhor, ó Deus, no teu peito. Ó Deus, e ouvir os desejos do seu coração. Ah, Senhor, Senhor, como Moisés, nós dizemos nessa noite: se você pode, meu querido, diga isso, mas não diga levianamente, não diga de boca para fora. Se você concorda, diga para o Senhor: Senhor, a tua presença vale mais do que qualquer bênção, Senhor. Eu quero me tornar seu amigo, sua amiga. Ah, Pai, oh, oh, oh Deus, oh. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada.
de Moisés, Senhor. Como o Senhor fez de Abraão, Hoje Senhor. não vou te pedir nada, só quero levantar minha voz pra te dizer que a tua Deus de milagre, Deus de promessas, luz na escuridão. Antes de nós avançarmos para essa música, eu gostaria de chamar você aqui à frente. Eu gostaria de insistir um pouco mais. Um pouco mais. Eu quero chamar você à frente. Você que quer dizer para o Senhor nessa noite: eu quero ser um amigo de Deus, uma amiga de Deus. Eu quero, Senhor, oh Deus, Pai, me importar muito mais com a Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, você que tem passado por um deserto na sua vida, meu querido e minha querida, vem aqui na frente no altar, se entregar ao Senhor e dizer: Deus, muda a minha mentalidade. Deus, muda o meu entendimento. Eu quero enxergar os desertos da minha vida como o Senhor enxerga. Eu quero aproveitar os desertos, Senhor. Eu quero aprender a adorar no deserto. Eu quero aprender, Senhor, a fazer festa no deserto, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, vem marcando corações nessa noite. Vem marcando corações dos pastores, dos diáconos. E põe as mãos, faça a oração sobre a vida de cada um, Senhor. Toda, Senhor, aqui amigos de Deus, amigas de Deus, Senhor. Oh Deus, cada um que está aqui, Senhor, oh Deus, se coloca diante do Senhor dizendo: Pai, 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 eu quero me importar mais com a Tua presença, Senhor, do que com ouro e com prata. Oh Deus, dá-nos uma igreja de amigos de Deus, Senhor. Dá-nos uma igreja de amigos de Deus, Senhor. Oh Deus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh Espírito Santo. Amém. Meu querido, se você tem estado afastado dos caminhos do Senhor, essa noite é para você. Vem aqui na frente e diga: Senhor, eu quero tirar as minhas vestes sujas. A Deus, Senhor, oh Deus, e ser purificado, Senhor, nessa noite. Eu quero recomeçar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, fere o nosso coração, Senhor, por paixão pela Tua presença, Pai. Libera sobre a Sara Recreio, Senhor, uma paixão pela Tua presença, Senhor. Oh Deus, vidas entregues ao Teu altar, Pai. Vidas rendidas ao Teu altar, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, faz isso, Senhor, nesses dias. Move sobre nós, move o céu sobre nós, Senhor. Move o céu sobre nós. Imprime, Senhor, a Tua mente nos nossos corações. Oh Deus, imprime a Tua mente. Imprime a Tua palavra nos nossos corações e nas nossas mentes, Senhor. Oh Deus, 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 nós clamamos em nome de Jesus. Faz os corações arder de paixão. Faz o coração arder de paixão. E esse é quem Tu és. E esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és.
devagarzinho pro seu lugar. Eu prefiro o deserto do que o Egito. Eu prefiro o deserto, porque no deserto é um processo que Deus está me curando para poder tomar posse da terra prometida. Eu prefiro o deserto do que o Egito. Eu prefiro o deserto, porque no deserto é onde Deus trabalha na minha vida. Trabalha na minha vida para me levar para o seu banquete, em nome de Jesus. Pessoal, nós temos uma leitura bíblica. Nós estamos lendo a Bíblia em 2 anos. Tem pessoas aqui que não têm. Nós temos agora aqui, nós estamos no mês de maio. Então, se você não tem, pega isso daqui. Ah, mas eu não... Se você não começou ainda, começa aqui. Nós temos uma leitura bíblica importante para que você conheça a palavra de Deus, a voz de Deus. Então você pega lá no final, em nome de Jesus. Eu prefiro o deserto, porque o deserto é o processo de Deus. O deserto é onde eu fico livre das minhas bagagens, coisas desnecessárias. Eu vou largando no deserto, eu fico mais leve para poder sobreviver no deserto e para atingir o melhor de Deus para a minha vida. Amém? Deserto é lugar de purificação, crescimento, amadurecimento, santificação. Eu prefiro o deserto. E quando o deserto chegar, eu estou preparado para passar por ele e para tirar o melhor de Deus no deserto. Amém, amém, amém. Banquete! Fala assim, banquete! É banquete! Limpa assim a boca. Nossa, que banquete! Poxa vida, foi banquete! Banquete! Eu quero dizer para você, terça-feira à noite nós temos banquete aqui também, com nossa reunião de cura e milagres. Milagres. É uma terça-feira de milagres. Você é nosso convidado, você é nossa convidada, em nome de Jesus. Posso orar com você? Posso orar com você? Você está preparado para receber a bênção de Deus? Você está preparado para receber o selo de tudo aquilo que foi pregado, tudo que nós ouvimos agora? Selo de Deus, está preparado? Amém, amém. Escuta bem, preste atenção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana, eu não abro mão disso. Essa semana você vai ter muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida. Essa igreja ora pelo seu trabalho. Essa igreja ora pela sua família. Essa semana. Fala assim, essa semana. Porque você tem semeado na presença do Senhor. Ele vai te dar uma colheita. Eu não escutei não, gente. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, 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 igreja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oh, dá um abraço na pessoa que está ao seu lado, diga: deserto não faz mal não, faz bem. Deserto não faz mal não, faz bem. Eu te abençoo, eu te abençoo.